Glória a Jesus. Semana passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Mike, aquele quadro que eu passei para você hoje, que fala sobre as igrejas, que eu coloquei uma descrição lá, Éfeso e Esmirna. Eu queria a Éfeso primeiro, se possível, para a gente relembrar. Eu fiz ali umas considerações, porque todas as igrejas, irmãos, do Apocalipse, depois a gente vai ler o texto, que nós vamos falar sobre Esmirna hoje. Todas as igrejas, elas têm, você vai ver isso nas 7 igrejas, elas têm, então, um elogio, uma advertência, uma promessa, ou um juízo, um conselho, todas elas vão ter esses itens aí. Mas é a outra. Não, pode voltar essa imagem. Eu só quero mostrar aqui, a gente mostrou semana passada. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, daquele tempo antigo. Na verdade, esse pedaço aqui, Éfeso ali, esse pedaço ali, era como uma província de Roma. Então, eles têm muitos dos costumes romanos, Mas, então, ali você pode ver que elas são muito pertinho. Olha, aquele não dá para ler o nome ali, mas aquela bolinha branca no meio do oceano ali, do mar, é a ilha de Patmos. Então, depois tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Você vê que elas são bem próximas umas das outras, Formam ali uma curva assim elevada. Então, Éfeso de Esmirna, hoje nós vamos falar de Esmirna, ela dista 65 quilômetros, então é bem pertinho uma da outra, Pode passar. Lá, a igreja de Éfeso, conforme nós estudamos semana passada, Apocalipse 2, 1 a 7. Então, ela teve uma repreensão, Qual foi a repreensão? Abandonou o primeiro amor. O remédio que o Senhor pediu para que eles tomassem era o arrependimento, Então, o que o Senhor Jesus pediu para essa igreja? Que eles se arrependessem. A advertência: se eles não se arrependessem, seriam removidos do seu lugar, o castiçal seria tirado. Então, não vai ter mais a condução do Senhor e do seu Espírito Santo, e vai continuar sendo igreja, mas andará sozinha até acabar, pois não há como resistir sem a presença do Senhor da igreja. Então, amados, nós até estudamos semana passada que essa igreja, a de Éfeso, era pastoreada pelo apóstolo João. E ele, você sabe que foi um dos profetas que deitava no peito, apóstolos que deitavam no peito de Jesus, escreveu algumas cartas, andava sempre pertinho de Jesus, e o Senhor Jesus deu a ele a revelação do livro de Apocalipse. E ele era, então, pastor da igreja de Éfeso, e essa igreja, ela tinha, assim, algumas coisas muito boas, Que o Senhor falou para ela que ela era cuidadosa no ensino da palavra, que ela odiava a obra dos nicolaítas, mas o problema dessa igreja era a falta do amor. Como assim? Irmãos, alguém que era bem atuante não tinha amor, Por quê? Porque foi passando o tempo e a igreja se envolveu com muitas atividades. E isso que é o perigo da gente. Deixar de orar, de ter uma vida de intimidade com o Senhor, mas estar fazendo muitas coisas para Deus. Não que nós não possamos fazer, mas o primeiro amor, aquele ardor no nosso coração precisa permanecer. Então, Jesus fala para eles: se vocês não se arrependerem, eu vou remover o castiçal, essa igreja vai deixar de existir. E foi o que, infelizmente, aconteceu. Então, pela história nós sabemos.
E então isso quer dizer que não houve arrependimento dessa igreja, né? Então, a ordem para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se eles permanecessem fiéis, qual que era a promessa de Jesus para eles? Alimentar-se da árvore da vida. Então, amados, nós sempre vamos ter em todas essas cartas, né? Sempre vamos ter elogio, e repreensão, conselho, advertência. Bom, o significado do nome dessa igreja, como eu falei para vocês, era desejável. Era a igreja primitiva, ou podemos chamar de apostólica. Ela, aqui tem o tempo, né? Aproximadamente do ano 30 até o ano 100, no primeiro século, o ano 100 depois de Cristo. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, rica de comércio, famosa por sua sabedoria, mas também pela impiedade, né? E tinha um templo que era dedicado a Diana, deusa do amor, filha de Júpiter, deusa da fertilidade e da inocência. Quais eram as qualificações do juiz? Nesse caso, Jesus, né? Aquele que conserva na mão as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Então, nós lemos no texto que Jesus, ele estava andando pelos 7 castiçais, e é ele que tem o controle das igrejas nas suas mãos. Então, também, quando está escrito aí, a gente vai ler aqui nessa próxima igreja, que vai começar assim: ao anjo da igreja tal. Esse anjo não é um anjo que está lá perto de Deus. Esse termo, ao anjo da igreja, se refere ao pastor daquela igreja. É chamado também anjo da igreja, tá? Bom, elogio fiel no laboratório, fiel, eu acho que eu escrevi errado ali. Fiel, ela era fiel na palavra e na perseverança. Aquele laboratório ali, acho que saiu errado. E odeia as obras dos nicolaítas. Amém, queridos? Já já nós vamos ver da igreja de Esmirna. Bom, o resumo, né? A igreja de Esmirna, vamos lá para Apocalipse 2, de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Enquanto você acha aí, todas as igrejas do Apocalipse, elas existiam naquele tempo de João. Elas eram as igrejas apostólicas. Naquele tempo havia mais de 100 igrejas, né, pelo trabalho dos apóstolos e também dos demais que vieram depois deles. E então as 7 igrejas que nós vimos ali da Ásia Menor, elas existiam naquele tempo, e elas eram as igrejas apostólicas também, foram fundadas pelos apóstolos. Mas tudo que nós vamos falar das igrejas, amados, é profético. Elas estão aqui, Jesus escolheu essas 7 igrejas para, não só, claro que cada palavra servia para elas também, mas porque elas representavam e representam períodos da história da igreja no tempo, depois que a igreja foi instituída lá em Pentecostes, até o momento do arrebatamento. Então, cada período, cada igreja representa um período na história, né? Então, a igreja de Éfeso era a igreja do começo, até o ano 100. A igreja que iniciou. Mas, a partir de Esmirna, você vai ver aqui que nós vamos ler esse texto. Embora ela era uma igreja que existia naquele momento, aquela palavra foi entregue para ela naquele momento, mas ela representava a igreja do século II, que após o ano 100, né, até o ano 313, nós vamos ver que essa igreja passou terrivelmente perseguição. Então, não necessariamente aquilo que o profeta falou naquele momento, porque ele escreveu o livro de Apocalipse
ainda não era livro, mas o texto, assim, a revelação de Apocalipse, né, no ano 94 depois de Cristo. E João, ele viveu até 100 anos, um pouquinho mais. Ele estava na ilha de Patmos, ainda foi solto, e depois, por mais 4 anos, ele pastoreou a igreja de Éfeso. E aí veio morrer de morte natural, né? O único apóstolo que não foi martirizado, assim, que nem os demais, morreu de morte natural. Mas o livro de Apocalipse foi escrito no ano 94. E daí, então, nós vamos falar da igreja de Esmirna, e ela se refere, na verdade, a esse período da história da igreja que Jesus fala aqui, na verdade, ela vem para ser, a partir do ano 100 até o ano 313, a igreja do século II. Bom, na época de Paulo, como eu disse, ela distava 65 quilômetros de Éfeso, né? Na época de Paulo e Pedro, quem que era o imperador? Nero. Na história secular, aí eu tenho certeza que você já ouviu falar desse imperador, né? Terrível. Ele botou fogo em Roma, né? E acusou os cristãos. Foi ele, pastor, deixa eu me lembrar certo aqui, agora me veio na cabeça, ele que fez o cavalo dele virar senador. Foi ele. Ele era meio, né? Mas ele era terrível. Perseguição, assim. Então, na época de Paulo e Pedro, era Nero já que era o imperador. Então, ele martirizava os cristãos. E, amados, eu quero falar uma coisa aqui, que Deus, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Deus sabe. Ele conhece o como e o porquê. A gente vai ver nesse texto aqui que Jesus vai falar isso. Então, vamos lá. Apocalipse 2, a partir do verso 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, Jesus, interessante que Jesus deixa aqui bem claro para eles, né? Que quem está falando com eles é Jesus. No primeiro versículo, aqui no versículo 8, quando ele se refere ao anjo da igreja, ele fala assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é esta pessoa? Quem é o primeiro e o último? Quem é o alfa e o ômega? Quem estava morto e reviveu? Jesus, né? O nosso Jesus. Então, é o próprio Jesus que está falando com o anjo da igreja de Esmirna. E olha que interessante, irmãos, se você acha que o Senhor não está vendo o que você passa, olha o que Jesus fala aqui para eles, no verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, essa igreja, ela foi a igreja perseguida. A igreja que enfrentou uma dura perseguição, você não tem noção. Amados, já vieram muitos tipos de perseguição contra a igreja de Jesus. E nesse momento que vivemos, tem muita gente sendo perseguido. Muitas pessoas, países aí
que ainda nos nossos dias as pessoas perdem a vida por conta de viver o Evangelho, de anunciar a palavra do Senhor. Mas naqueles dias foi uma perseguição terrível. E não era de pessoas de outros povos. Eram os próprios judeus que não aceitavam, né, que as pessoas se convertessem a Cristo. Então, os judeus que se convertiam a Jesus, né, as pessoas que se convertiam a Jesus ali, enfrentavam uma dura perseguição através dos próprios judeus mesmos. E é interessante que Jesus fala aqui, né, para eles no verso 10, ou mesmo no 9, ele está falando, eu sei que eles se dizem judeus, e eles não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Quem é que vai perseguir a igreja? Tudo bem que usava a vida dos judeus, mas quem é que no fundo estava fazendo essa perseguição? O diabo, irmãos. Era ele, né? Então essa igreja ela foi provada. Muitos dos nossos irmãos na fé foram esfolados vivos, queimados e comidos por leões, mas perseveraram e não temeram pela sua vida. A fé em Jesus e a promessa de estar com Ele os sustentaram para suportarem a terrível perseguição que se abateu sobre eles. Mike, dá para a gente passar aquele vídeo? Irmãos, eu vi esse vídeo, eu sei quem foi que pôs, ele vai saber que foi ele que colocou no grupo lá dos varões. O Maurinho me mostrou, eu falei, achei muito oportuno de passar para os irmãos hoje. É um pedacinho, é bem curtinho, mas tem a ver com a nossa aula. Vou ficar para cá. Eu queria ver. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva. Amém, queridos. Bem forte, né? Mas era isso que nossos irmãos passavam. Eles eram comidos por leões, esfolados vivos, queimados nas ruas de Roma, pendurados em cruzes. Eles punham o fogo e queimavam as pessoas vivas para iluminar a cidade. Essa foi a igreja perseguida, Esmirna. Amados, o nome Esmirna significa mirra, que significa, mirra é uma substância extraída de uma planta usada para embalsamar os corpos mortos. Essa planta, para que se obtivesse essa mirra, ela tinha que ser muito bem prensada. E então, quanto mais prensava, mais saía
essa substância. E essa mirra, ela era muito amarga, um gosto muito amargo. Por isso que Esmirna, que significa mirra, significa amargura, né? Então, é uma igreja que foi perseguida, que enfrentava o mundo pagão, onde o imperador era considerado um deus. E, amados, nem mesmo diante de todos esses obstáculos, de todas essas situações tão difíceis de perseguição, a igreja se prostrou. Não diante dos homens. Ela não se abateu. Muitos deles, na hora que os leões iriam pegá-los, né, nas arenas, lá de Roma, eles estavam cantando hinos ao Senhor. Eles suportaram firmes. E eles foram até o fim. Eu fico imaginando, né? Porque pela história fala que eles eram como que fossem jogos, divertimento para aquele povo. Então eles lotavam as arenas e levavam as pessoas, os cristãos, para serem mortos pelos leões. E quando os leões atacavam, eles riam, eles gostavam de ver aquilo, riam daquilo, né? Porque os cristãos estavam morrendo. Havia ali, lá em Esmirna, um lugar que ficava do lado do templo que eles levantaram lá, assim como uma arena mesmo, que os cristãos eram levados para lutar com os animais ferozes. E sem arma alguma, eles não tinham como se defender desses animais. Então, amados, conforme os animais eram soltos, lógico que eles iriam morrer, né? Mas todos eles permaneceram fiéis, não abateram a sua fé. E esta igreja, Esmirna, é uma das igrejas que não teve nenhuma repreensão de Jesus. Ela só teve elogio. Esmirna era uma cidade portuária, né? Uma das principais da Ásia. Era também um terminal da estrada do comércio, porque vinha muita gente, porque ela era uma rota, né? Então, quem vinha da Índia, da África, podia passar por ela. Quem vinha da Pérsia também poderia passar por ela. Então, essas nações, era como um entroncamento, que todo mundo tinha que passar por esse lugar, no porto, para ali. Então, eles vinham, deixavam ali seu comércio, trocavam mercadorias, levavam para os outros países, mas todo mundo acabava passando por Esmirna. Era uma cidade muito bonita, assim, muito, para a sua época, ela era uma cidade bastante à frente do seu tempo, né? As ruas futuristas, as ruas eram muito largas, diferente de todas as cidades daquela época. Os prédios muito bonitos também, para ser uma cidade antiga. Então, ela era um lugar assim onde havia muita gente que passava ali para também fazer comércio, mas também porque ela tinha uma escola de medicina, né? Então, as pessoas, além de ir lá por causa disso, né, elas passavam por ali por causa da medicina, e também ela tinha várias escolas na área da ciência. Como eu disse, prédios majestosos. E, na época de João, do apóstolo João, a cidade de Esmirna ela era chamada de A Bela. Então, ela era uma cidade muito bonita, né? Amados, Esmirna era uma igreja que enfrentava o mundo pagão. Era o imperador, né, era cultuado como um deus, a ponto deles levantar um templo para que o imperador fosse cultuado. Nessa época, o imperador era Tibério. Mas o pastor José vai lembrar dessa história. Existia nesse tempo de João
um discípulo dele que começou a servi-lo, começou a andar com João muito jovem, entre 17 e 18 anos. Esse homem se chamava Policarpo. Eu não falei que você iria lembrar? Se chamava Policarpo. E ele, queridos, ele andava muito com o apóstolo João. Esse discípulo foi martirizado. Sabe como ele morreu? Ele morreu no ano 168. Na verdade, quando ele conheceu João, João já era velho. Ele era jovem, mas João era velho. Já tinha mais de quase 90 anos. Então, Policarpo, ele foi colocado pelos judeus. Há duas versões. Uns dizem que foi numa pira, que eles colocaram fogo, amarraram ele, colocaram muito fogo, que os próprios judeus que estavam perseguindo trouxeram toda a madeira, a lenha, para colocar o fogo. Mas tem outra versão que diz que eles faziam tipo de um touro grande, de ferro, e colocava a pessoa lá dentro. E aí a pessoa ficava presa, e aquilo colocava fogo, e aquilo ia queimando. Então, a pessoa que estava lá dentro morria praticamente cozido, né, dentro daquilo. E assim foi a morte desse discípulo Policarpo. Mas ele também foi um grande homem de Deus, né, que ali na igreja ele era muito atuante, era alguém que serviu e andou com João. Naquele tempo, aproximadamente 10 imperadores estavam perseguindo a igreja de Jesus de uma forma muito forte. Bom, amados, nós lemos aqui no verso 8, que lemos, Jesus fala que ele, aliás, no verso 9, Jesus fala que ele conhece as obras e a tribulação que a igreja está passando, e que ele sabia que a igreja era pobre. Mas, na verdade, a igreja se tornou pobre. Os cristãos não eram pobres. Mas como que foi isso? O governo romano e os demais que perseguiam os cristãos, o que eles faziam? Quando eles sabiam que uma pessoa era cristã, eles tomavam todos os bens da pessoa. Ela ficava sem nada, perdia casa, perdia tudo. E ainda ela era marginalizada pelas pessoas daquela época. Elas eram colocadas para fora mesmo. Então, elas ficavam mesmo ao relento, ficavam sem nada, ficavam pobres. Num momento só que elas tinham uma situação boa de vida, no outro momento elas já estavam sem nada. Por quê? Porque a perseguição contra eles era de todas as maneiras, né? Então, Jesus fala para eles, eu sei as tuas obras, tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Por que o Senhor Jesus falou que esses irmãos eram ricos? Porque, irmãos, apesar deles perderem tudo o que eles tinham, eles perderam os seus bens, muitos perderam as famílias, né? Perderam a vida. Mas Jesus fala que eles não perderam a salvação. Né? Então, eles eram ricos. Porque todos aqueles que estavam fazendo isso com eles, faziam porque estavam sendo instrumentos de Satanás. O Senhor Jesus fala ali. A igreja, a sinagoga de Satanás. É Satanás que está fazendo isso. Então, Jesus considera esses cristãos, né, como ricos por eles terem a salvação. E nós vimos ali que Jesus fala que da perseguição dos judeus não convertidos, essas pessoas eram usados pelo inimigo, né, por Satanás. É interessante também falar, amados, que, voltando um pouquinho lá na igreja de Éfeso, falando do apóstolo João. Quando Jesus morre na cruz, ele pediu uma coisa para João. Vamos ver se alguém aqui lembra. Cuidar de quem? A mãe de Jesus. E João cuidou. Ela morava com ele em Éfeso. Ela fazia parte da igreja de Éfeso. João cuidou de Maria, conforme Jesus pediu.
Não é lindo isso, né? Lindo isso. Então, queridos, as touradas que acontecem lá na Espanha, quem já viu as touradas que acontecem lá na Espanha? Sabe, aquele modelo que acontece naquelas touradas lá, das arenas, ela veio justamente da onde os cristãos eram comidos pelos leões, que era um modelo romano. Então, a Espanha tinha muita influência de Roma, né? Mas Jesus também fala no verso 10 que não é para que os irmãos, os cristãos, viessem a temer. Não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Mas o Senhor Jesus avisou: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus fala para eles serem fiéis, para eles não temerem, mas os alerta a respeito dessa tribulação que eles passariam de 10 dias. Mas o Senhor Jesus faz uma promessa: se eles ficassem fiéis, eles receberiam a coroa da vida, que é somente para aqueles que são fiéis, né? Amados, quando Jesus fala aqui que Satanás lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, Jesus está se referindo a 1 Pedro 5, quero ler o versículo 8 e 9. Agora nós vamos entender essa expressão aqui. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa expressão, tragar, sabe o que quer dizer isso, irmãos? Comer sem mastigar. Olha que terrível. E é isso que o diabo quer fazer. Fez com os nossos irmãos e quer fazer conosco. Jesus falou, né? Então, esse é o desejo dele, né? Tragar, comer sem mastigar. Por isso, queridos, que nós precisamos guardar a fé, assim como eles, como os nossos irmãos do passado. Eu quero dizer assim, amados, que Jesus não livrou os nossos irmãos da perseguição. Não livrou. Eles passaram pela perseguição. Mas o Senhor esteve com eles em cada momento. E havia uma promessa, né, para a vida de cada um deles. Agora eu quero falar para vocês também, aqui o Senhor Jesus fala para eles: e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação, ela significa o seguinte: esses 10 dias se refere a dias proféticos. Então, quando a igreja passou lá no início, que Jesus está falando com a igreja do primeiro século, que está recebendo essa palavra, né? Mas na verdade, essa palavra se referia à igreja do segundo século, a igreja perseguida. Mas a igreja que recebeu essa palavra de Jesus, dizendo que seriam 10 dias de tribulação. Então, esses 10 dias são dias proféticos, cada dia equivalente a 1 ano. Quando foi que se cumpriu esse tempo? Se cumpriu na grande perseguição da igreja antiga, quando foi promovida pelos imperadores Diocleciano e Galério durante 10 anos. Foi mais ao final, quase no finalzinho, que a coisa se apertou ainda mais.
do ano 303 ao ano 313. Mas a perseguição como um todo, ela já começa desde o início. Ela nunca acabou, né? Mas que ficou mesmo uma coisa mais apertada foi no finalzinho, né? Agora Jesus está falando aqui assim, no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem sabe me falar o que é essa segunda morte que Jesus está falando aí? Pastor Josa não vale. Falou certo. Mas é a morte espiritual, né? A morte eterna. Então, irmãos, para que a gente não receba essa morte, né? Nós temos que permanecer fiel até o fim. O que é a morte eterna? O que é a morte eterna? Separação eterna de Deus. É viver a eternidade com Satanás mesmo, lago de fogo e enxofre. Isso que a Bíblia fala, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia agora. Vamos dizer, da segunda morte, do lago de fogo, né? Tem pessoas que entendem ou subentendem que lá no inferno, no lago de fogo, Satanás vai ficar de boa lá com o seu trono, né, tranquilão, reinando, cutucando as almas lá com um tridente. E não é assim. Lá Satanás vai ser Jesus, que ele ia ser lançado no lago de fogo, aonde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Então, a hora que ele cair lá, que ele for colocado lá definitivamente, o tormento dele vai ser eterno também. Ele não tem nada de benefício. Sim. No lago de fogo. Não tem, não. E todo mundo que não for salvo vai estar fazendo parte com ele lá. Vai ser lançado junto com ele, né? Então, amado, para a gente explicar, né, melhor esse texto, eu quero ler com vocês, porque Jesus fala assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Que é o lago de fogo. Então, essa é a promessa para o crente fiel. A pessoa não receberá essa morte, né? Haverá um juízo para quem não se arrepender. E eu quero ler com vocês, então, Lucas 16, a partir do verso 19. E a gente vai explicar algumas coisas aqui nesse texto. Vamos ler alguns textos para explicarmos o que se trata mesmo essa parte daí. Lucas 16, a partir do verso 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, à porta do rico, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas, as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse:
Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui, amados, nós estamos vendo a explicação do que era antes de Jesus morrer. Antes de Jesus morrer, naquele período que Jesus morre antes dele ressuscitar, né, que foram 3 dias, nesse período, nesse tempo, a Bíblia vai dizer para nós, a gente vai ler aqui os versículos, que Jesus desce até este lugar, prega para aquelas pessoas que estavam ali, que ainda não sabiam que Jesus era o Messias. E a Bíblia fala que Jesus pega o cativeiro e leva com ele. Então, essas pessoas que morreram, eu posso dizer, em Cristo, naquele tempo, né, conhecedoras sobre Deus, que não eram pessoas ímpias, que amavam a Deus, elas ficavam nesse lugar, nesse Hades, que era um lugar separado. Você viu que fala a Bíblia que havia um abismo no meio. Então, de um lado era o seio de Abraão, o abismo, e do outro lado era o lugar de tormento. Então, quando Jesus morre, Jesus muda, vamos dizer assim, a geografia desse lugar, né? Então, esse pessoal que estava no seio de Abraão, nesse lugar, é levado, então, com o Senhor Jesus, né? Mas, aqui desse texto, nós tiramos algumas lições. Você decide a sua vida, do seu futuro na eternidade, estando em vida. Não existe como você, depois que morre, voltar. Isso não acontece. Nós vimos por esse texto, né, que Jesus está falando ali, Deus está falando, que aqueles que morreram, acabou, não voltam mais, né? E o Senhor está dizendo aqui também, nós podemos entender que aqueles que morrem e vão para o tormento eterno, eles podem ver a Deus e ver ali os cristãos que estão com o Senhor. Porque este homem rico, ele via a Deus e ainda não só via, como ele sabia quem era. Ele sabia. E ele viu que os cristãos, e viu que Lázaro estava no seio de Abraão. Então, ele queria que os seus irmãos que ainda viviam também pudessem ir para o seio de Abraão. Foi onde que ele pediu para que Deus permitisse que os mortos voltassem para falar com seus irmãos em vida. E Deus fala que não. Então, irmãos, esse negócio de falar, né? Existe aí um povo aí que fala que fica voltando. Isso não acontece. A encarnação, isso não acontece. Não funciona. Então, morreu, decidiu a vida para onde vai. Por isso que a nossa decisão por Jesus tem que ser hoje e agora. Enquanto estamos em vida. E viver uma vida para o Senhor. Vai ser fácil? Não. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos enfrentar coisas difíceis, mas a fé em Cristo não pode morrer. Porque, amados,
Eu quero dizer algo para vocês. O nosso amor por Jesus e a nossa fé em Deus e em Jesus tem que ser maior do que qualquer outra coisa que a gente possa enfrentar. Às vezes eu vejo que tem pessoas que passam por lutas e a pessoa esmorece a um ponto que não quer mais saber de Deus. Porque acha que Deus não está se importando, acha que Deus... E aqueles nossos irmãos lá que nós vimos lá? Né? Que foram comidos por leões. Amados, as pessoas não avaliam. Então, o que vai acontecendo? Né? O esfriamento da fé até que chega na apostasia. Então, não há como ter comunicação com mortos. Jesus deixa bem claro isso nos versículos 30 e 31 desse texto que nós lemos aí. Amados, somente o Espírito Santo pode preencher o vazio no coração do homem. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? E a promessa do Senhor para nós é que nós fiquemos firmes, nós fiquemos perseverantes, para que a gente não enfrente essa morte. Eu quero ler com você rapidamente ainda, para ficar mais claro ainda, né? 1 Pedro 3, a partir do verso 18. Ah, não, nós lemos isso já? Não. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 3, a partir do verso 18. Acho que a gente leu sim, né? Ou 5, né? Ah, é o 3, é o 3. É o 3, a partir do verso 18. É isso mesmo. Capítulo 3, a partir do verso 18, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Mas verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora vamos lá, Efésios 4, 7 a 9. Efésios 4, 7 a 9. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. Amados, por isso é que Jesus, você sabe lá quando ele se apresenta a Maria no túmulo lá, né? Que ele fala para ela não tocar ele ainda, que ele ainda não havia subido para o seu Pai. Porque Jesus ainda tinha que subir ao Pai e entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que ele tinha feito, né? A obra que ele realizou. Agora, Apocalipse 1, 18. Essa é a maior vitória que recebemos, uma das maiores vitórias, porque a morte e a ressurreição de Jesus trouxe muitas vitórias para nós. Fala assim: e o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Então, Jesus não apenas levou o cativeiro, Jesus não apenas venceu Satanás, como também ele roubou a chave. Roubou não, ele pegou. Roubou, Jesus não faz isso. Foi força de expressão, meus irmãos, perdão. Jesus pegou as chaves da morte e do inferno. Então, Satanás não tem a chave da casa dele, certo? Não dá para fechar a porta. E a chave da morte também, a vitória sobre a morte, está nas mãos de Jesus. Amém? E esse é o nosso Deus poderoso, né? Então, nós pudemos ver que a obra da redenção foi completa. Bom, queridos, ainda sobre a segunda morte, todos os que morreram sem Jesus, desde o Velho Testamento, que vão ressuscitar, e os que não quiseram Jesus em vida, ressuscitarão para serem julgados e condenados. E esses irão para o lago de fogo, morte espiritual para todo sempre. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Então, nós vimos que a igreja de Esmirna não teve nenhuma repreensão. Ô, Mike, põe para mim agora sobre a igreja de Esmirna aquele resumo lá, por favor. Não. Também. Passa, pode passar. Mais um. As 7 igrejas ali, a igreja de Esmirna não apareceu? Será que eu mandei repetido para você? Só tem esse? Eu mandei repetido. Perdão, irmãos. Era para mandar de Esmirna, eu mandei 2 de Éfeso para ele. Ai, mas tá bom. Então, como nós vimos aqui, vou falar assim rapidinho para vocês. A igreja de Esmirna. Bom, o nome, mirra, que significa aquela substância extraída, né? Ela significa amargura, mas é a mirra. O nome Esmirna significa a mirra. A cidade nós falamos, a linha do tempo do ano 100 ao ano 313. As qualificações do juiz, ele é o primeiro e o último, o que estava morto e veio a viver. Qual foi o elogio de Jesus para a sua igreja? Fiel na tribulação, ela era pobre, mas Jesus também a chamou de uma igreja rica. Não teve nenhuma repreensão, o aviso ou aquilo que ela receberia era a coroa da vida. E o que ela deveria ouvir, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. A promessa para essa igreja que foi fiel até o fim, suportando todos esses sofrimentos, não sofrerá o dano da segunda morte. Amados, devemos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as forças espirituais da maldade. Como sempre, o diabo está por detrás das perseguições. Há 2 exortações e uma promessa nessa carta para os que sofrem por causa do nome de Jesus. Então, a primeira é, não temas. A segunda é, ser fiel. E aquele que participa do sofrimento de Cristo também receberá galardão, né? Então, nós devemos ser fiéis ao Senhor até o fim. Aleluia. Bom, nós terminamos hoje a igreja de Esmirna. Aí, a próxima igreja que nós vamos falar vai ser na semana que vem, Pérgamo, a igreja imperial, né? Então, não perca, venha participar conosco. E vamos continuar, né, amados, servindo a Cristo, seguindo a Jesus, tendo amor pelo Senhor, fazendo com que nosso coração seja cada dia mais aquecido, né, pela presença do Espírito Santo, que Ele venha molhar nosso coração cada dia mais, para que a gente possa permanecer fiel. Amados,
seja o que for que se levantar contra a sua vida, né? Por causa da sua fé. Jesus, a gente nem leu o texto ali, porque ele é meio comprido, mas tinha um texto que eu queria ler com vocês, onde Jesus fala das perseguições que ele sofreu e que nós também sofreríamos. Então, mediante tudo que nós possamos vir passar, nós não sabemos. Porque agora eu não estou falando só da questão de governo, nada disso ainda, irmãos. Mas o diabo se levanta contra nós todos os dias. Você sabe disso, né? Se a gente for olhar bem, tudo que nós passamos, as lutas que nós passamos, nós sabemos que o inimigo sempre se levanta para tentar fazer o quê? Nos tirar da presença de Deus. Roubar a nossa fé, fazer com que a gente venha ficar frio na fé. Mas o que nós precisamos? É nessa hora que nós precisamos da força do Espírito Santo. Precisamos permanecer firmados no Senhor, saber, irmãos, que nós não estamos firmados numa casa que está estabelecida sobre a areia. A nossa casa está sobre a rocha. Nós colocamos a nossa casa, construímos nossa casa na rocha, que é Jesus. É Ele que vai segurar a nossa mão. Nós podemos até passar lutas, tribulações, dificuldades, mas saiba que tudo que nós passamos pela causa de Cristo vai resultar em galardão para nós. Né? Para a glória do nome do Senhor. Então, não esmureça, não desista, sabe? Continua seguindo em frente. Deixa o teu coração aquecer a fé em Jesus. Porque, irmãos, se nós perdermos a presença de Deus e perdermos o Senhor, que mais nós vamos ter? Nada. Eu me lembro sempre de Davi, né? Que ele dizia, quando ele pecou lá com Batseba, ele sabia que, né, ele ia sofrer muitas consequências. Mas o que ele ora ao Senhor? Que a única coisa que ele não queria perder era a presença de Deus. Né? Então, ele podia perder reinado, ele podia perder tudo que ele pudesse vir a perder por conta daquilo, mas a única coisa que ele pediu, Senhor, que eu não perca o teu Espírito na minha vida. Então, nós precisamos cuidar, irmãos, desse coração. Né? Manter a chama acesa. Né? A igreja de Éfeso, ela veio a deixar de existir, o Senhor a removeu por conta da falta do amor por Jesus, porque esfriou. Então, não adianta nós estarmos na casa do Senhor todos os dias, vir aqui fazer, trabalhar, sabe? Porque, na verdade, não que a gente não tenha que fazer isso, né? Mas Deus não está interessado nisso. O que a Bíblia fala? Que o Senhor quer um coração arrependido, contrito diante dEle. Né? Um coração que ama Jesus verdadeiramente. Mas quando as coisas ficarem difíceis, quando as coisas apertarem, quando a gente não vê solução, e às vezes a gente nem sabe se vai conseguir sair daquela aflição, porque os nossos irmãos, eles morreram, comidos por leões. Né? Eu sei que essa perseguição foi para aquele tempo, naquele momento que essa palavra se cumpriu. Mas a gente passa por outros tipos de lutas, outros tipos de perseguição em nossos dias. Né? É uma guerra psicológica. Presta atenção, irmãos. O que Satanás faz? Né? Para minar. Ele coloca fortalezas, resistências na nossa mente. Então, vamos ficar assim, prestando atenção, para que a gente não caia, né? Nesse erro, porque é muito sério, né? Já pensou? Ser culpado e diante do Senhor nós fomos culpados e adquirirmos aí o prêmio da segunda morte? Misericórdia, né, queridos? Mas amém. Vamos orar, meus irmãos, peço que vamos ficar em pé. Deus abençoe. E próxima semana, então, a igreja de Pérgamo. Pai querido, nós vamos voltar para os nossos lares agora. Eu peço a bênção do Senhor sobre nós, sobre cada um de nós.
sobre a tua igreja que agora retorna para os seus lares. Eu peço que o Senhor nos guarde, nos proteja na proteção do sangue de Jesus. Mais uma vez, leva-nos de volta em paz e segurança, Senhor. Que possamos chegar no nosso lar debaixo da bênção do Senhor. Guarda as famílias, guarda cada casa, eu te peço em nome de Jesus. E que possamos retornar neste fim de semana, Senhor, para celebrarmos ao Senhor com alegria no nosso coração. Muito obrigado, Paizinho querido, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, então, final de semana nós temos aí, domingos, 8h30.